Então, meninas, agora então vai ser o estudo. Eu vou juntar as duas revistas que eu trabalho com vocês, a dos adolescentes e a que vocês têm. Eu sei que nem todas têm, então igual eu vou mandar o material, tá? Não se preocupem. Mas eu vou já começar então com a parte primeiro de adolescentes, que é o que você não faz também importa. E depois eu vou abordar um pouco a parte de timidez na vida cristã, ok? Vamos começar então o estudo com uma oração, tá? Dessa vez eu que vou fazer, porque senão eu vou ficar encarando a tela. Mas em outros momentos dá para revezar com mais alguém, ok? Deus, obrigado por mais um dia de encontro que nós temos, seja virtual, seja presencial. Que as meninas consigam aprender tudo que o Senhor quer ensinar para elas com esse estudo e que me permita explicar o melhor possível para que todas entendam. Em nome de Jesus, amém. Então, seguindo minha carreira de youtuber aqui, vamos abrir meus slides. Então, como eu estava falando para vocês, a questão de o que você não faz importa e muito, ok? Vou deixar aqui minha carinha no cantinho, eu espero que não atrapalhe vocês depois. Essa lição eu achei muito interessante, porque é uma coisa que eu, na minha adolescência, não tinha muito conhecimento sobre. Para quem me conhece há mais tempo, eu tinha bastante problema para fazer tanto evangelismo, quanto conversar com outras pessoas, quanto simplesmente ir na frente da turma na sala de aula para fazer algum trabalho. Até hoje eu tenho problema para pegar o microfone lá na frente da igreja, eu fico assim, tá? Mas é uma questão de ir se acostumando. Eu já estou adiantando um pouco a parte da timidez também, mas só para deixar claro para vocês que mesmo a gente tendo dificuldades, é questão de praticar, tá? Essa lição aqui, então, vai começar com a parte de... sempre tem uma introduçãozinha. Opa, eu fiquei bem em cima da... Deixa eu passar aqui para o outro lado. Então, ela traz aqui algumas situações em que vocês provavelmente já passaram, que provavelmente vocês, principalmente na infância ou até hoje em dia, já ficaram de castigo por alguma coisa que vocês não deveriam ter feito. Seja uma mentira, quebrar alguma coisa, deixar de fazer alguma tarefa, né? Ou então, quando vocês foram muito mal numa prova, porque vocês decidiram que não iam estudar, ou não estudaram que chega. Geralmente, nós temos alguma punição quando a gente faz alguma coisa de errado. Isso a gente acha normal, certo? Tentamos sair assim, sem levar o castigo, mas se a gente recebe um castigo, a gente entende por quê. Mas nossos maiores erros não são as falhas que a gente conhece, são o que a gente deixa de fazer que a gente deveria fazer. É o que a gente chama de omissão, né? Nós não fazemos alguma coisa que deveria ser feito. Em que sentido? Agora deixa eu trocar de lado de novo. Em que sentido que seria isso? Só para esclarecer um pouquinho mais. Aquilo que a gente faz de errado traz consequências aqui na Terra, nessa vida. Por isso, a gente ainda pode se arrepender e melhorar. Ainda tem como fazer isso. Mas, muito das coisas que a gente deixa de fazer trazem consequências para a nossa eternidade. Em que sentido? Aqui eles trazem um exemplo. Em 1 João 1,9, traz o versículo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se então nós não confessarmos nossos pecados ainda nessa vida, não teremos um perdão eterno, certo?
E, de mesma forma, eu não vou ler aqui o texto inteiro, mas se vocês quiserem pausar o vídeo e abrir o texto de Ezequiel 33, 8 e 9 para ler, vocês podem dar uma lida, tá? Então, lendo ou não, ele é um texto que nos diz que se nós não alertarmos uma pessoa que ela pode eventualmente morrer sem a salvação, é nossa culpa dessa pessoa não ser salva. Mas, se a gente apresentar o evangelho para ela e ela não quiser se arrepender, aí a gente fez nossa parte, ok? Então, não seremos culpados dessa pessoa. Mas, se a gente não tiver evangelizado essa pessoa, é culpa nossa. Entendeu? Qualquer coisa dá para dar uma lida no texto, mesmo que fique um pouco mais claro, eu acho. Desde que vocês não peguem uma versão muito estranha da Bíblia. Lembrando, então, da lição passada, que a gente estava falando do estranho entre nós, né? O inimigo usa o que fizemos ontem para impedir o que precisamos fazer amanhã. Então, ele coloca a minhoca na nossa cabeça para dizer, não, vocês não conseguem fazer essas coisas, para que a gente não consiga evangelizar outras pessoas. Ele bota na cabeça de vocês que vocês não conseguem, que vocês não são capazes, deixa para o outro, que vai ter outra pessoa que vai vir. Lembra de quando você se sentiu incapaz para fazer alguma coisa que Deus estava colocando no seu coração? Seja sentir a vontade de contar para um colega sobre Jesus e vocês não fizeram? Seja tentaram ir contra alguma opinião da turma, porque não é o que vocês acreditam? Então, o diabo é especialista em fazer essas acusações. Então, cuidado. Se Deus está colocando no coração de vocês, ele vai dar forças para vocês fazerem, ok? Eu sei que é bem pesado, mas a gente vai ter uma esperançazinha, tá? Não se preocupe. Vamos dar então o exemplo de Jonas. Eu acho que a maioria de vocês já conhece a história de Jonas, mas fazer um resuminho então. Deus pediu para Jonas ir numa cidade muito errada, chamada Nínive, que todo mundo era tão pecador que se eles não se arrependessem, Deus ia apagar aquela cidade, ia destruir aquela cidade. Mas Jonas, ele decidiu que ele não ia ir. Mas Deus, de uma forma ou de outra, fez ele ir lá e, no final das contas, a cidade se arrependeu. Muitas pessoas, no caso, se arrependeram das ações deles e pararam de fazer coisas erradas, tá? Mas a gente vai focar no porquê que o Jonas não fez ou justificou, teve bons motivos para não fazer o que Deus pediu. Aqui a revista separa em 3 itens, tá? Em primeiro lugar, a Bíblia fala que a maldade dos ninivitas já tinha subido até Deus e eles eram muito maus. Então é como se fosse hoje em dia Deus pedir para um missionário ir lá na boca de fumo que já tinha tido outros missionários que foram lá e os traficantes foram lá e não gostaram dos missionários e já tinham matado os missionários anteriores, por exemplo. Esse é o exemplo da revista, tá, gente? É bem trágico. Vocês sabem como eu gosto da revista, assim, tipo, né? Mas a gente aproveita. Com relação ao segundo ponto, naquela época, principalmente, os judeus eram muito preconceituosos com qualquer povo que não fosse judeu. Em que sentido? Como o meu Deus vai salvar aquele povo imundo? Esse era o pensamento da época. O Deus dos judeus é o Deus dos judeus e azar do resto. Mas Deus queria tentar ensinar desde o tempo de Jonas que não era assim. Deus era para todos.
E, em terceiro lugar, Jonas tinha outras coisas para fazer. Imagina, mesmo sendo naquela época sem ter Netflix e coisas do tipo, ele com certeza tinha serviço para fazer, tinha visitas para fazer, tinha dinheiro para trocar, comprar coisas, né? Então, só dando um destaque maior para cada item, ok? Com relação ao medo. O medo, então, é um sentimento normal do ser humano, mas não devemos deixar que ele nos impeça de fazer o que precisa ser feito, tá? Muitas coisas não é questão de querer ou não querer, é preciso ser feito. E lembrem que se foi Deus quem ordenou que vocês fizessem tal coisa, vocês têm que ter certeza que Ele mesmo vai cuidar de todos os detalhes para que a missão seja cumprida, de uma forma ou de outra, ok? Então confiem nele. Aqui eles trazem um exemplo da frase que Deus falou para Josué. Então, Josué 1:7a. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Então, obedecendo a Deus, Josué teria sucesso nas missões que Deus estava dando para ele. Com relação ao preconceito, gente, até onde eu sei, a gente não tem esse problema de preconceito com o Deus é nosso e ninguém mais precisa de salvação. O que nós temos um pouco de preconceito, às vezes, é com classes sociais. Então, às vezes, a gente acha que aquele ali não merece, não vou ter um tempo com ele, ou então a gente evangeliza alguém que a gente acha inferior ou não, e nunca mais volta para fazer algum estudo, alguma coisa, tipo, só diz Jesus te ama e vai embora. Cuidado com isso, tá, gente? Reflitam então agora, se vocês quiserem ter um tempinho para dar uma pensada, pausem o vídeo, tá? Mas de que maneiras o nosso preconceito pode nos impedir de fazer o que deveríamos fazer? Aproveitem se estiverem juntos para dar uma discutida agora, tá? Podem pausar, depois a gente volta. Um exemplo que eles trazem aqui é como Pedro foi ministrado sobre o preconceito com outros povos. Ele mesmo em Atos foi convencido de que o evangelho não é só para os judeus, ele é também para as pessoas fora de Israel. Então, Atos 10:28, Deus lhe mostrou que ele não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Qualquer um pode receber a salvação de Cristo, tá? Outros planos. Que outros planos que nós podemos ter hoje em dia? Como eu já tinha falado, tem muitas coisas na nossa vida hoje em dia, principalmente agora com a pandemia e os professores mandando trabalho até de fim de semana, acaba que a gente não consegue se organizar nem para fazer uma leitura mais tranquila da Bíblia, a gente quase não ora mais. Cuidado com isso, tá, meninas? Se vocês puderem acostumar a dar uma lida, pode ser um versículo só na Bíblia, só para criar o hábito, ler um trechinho da Bíblia, orar. A primeira coisa que vocês fazem quando acordar, fazer isso, vocês garantem que no dia vocês já fizeram um pouco de momento com Deus. Não que isso baste, mas é uma forma de garantir que não chegue lá às 10, 11 da noite e vocês não falaram em nenhum momento com Deus, tá? Então, nós temos vários motivos. Seja estudo, estudar para a prova, fazer o trabalho, ajudar a mãe e o pai com as tarefas de casa, que mais? Basicamente esses, assim, que são os mais justificáveis. Ou então eu tenho que ajudar os meus pais a cuidar dos meus irmãos menores, várias coisas.
a maioria desses motivos são muito bons, né? A gente sim tem que estudar, sim, a gente tem que ajudar os pais, só que a gente tem que cuidar que mesmo sendo um bom motivo, não pode nos tirar o real propósito, tá? Que é o ideal 5, tá? Lembram? Tá? Resumindo, então, temos vários motivos para deixarmos de fazer muitas coisas que Deus nos pede. Não devemos incentivar o pecado. Precisamos lutar contra a nossa natureza para não nos afastar de Deus. É muito fácil se distrair com outras tarefas e não fazer o que Deus pede, nem sequer orar às vezes, tá? Mas Deus está disposto a nos perdoar, mesmo fazendo coisas erradas. Então, a gente ainda tem a oportunidade, enquanto estivermos aqui nessa vida, de escrever um futuro no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente tudo o que precisa ser feito. Então, a gente tem que aprender a fazer o que ele quer e não o que a gente quer, ok? Ah, sim. Agora, aquele momento que eu leio para vocês, aquela historinha do Em Turma. Os nomes não fui eu que escolhi, tá, gente? Tá na página 20 da revista. E eu decidi que eu não ia trocar de nomes, mesmo coincidindo com nomes de vocês, porque fica engraçado. Mas eu não tô fazendo piada com as pessoas, eu só tô lendo exatamente o que tá na revista, tá? Se o chapéu servir, daí é outros 500. Então, em turma. Clara saiu da igreja pensativa. Ela estava vivendo um conflito interno muito grande. Na reunião das mensageiras do rei que acabara de acontecer, a orientadora avisou a turma da igreja estava pensando em realizar uma campanha de evangelismo no bairro dali a 2 meses. A atividade ainda não estava decidida. Até então, era só uma ideia. Mas só isso já deixou a menina ansiosa e com o coração apertado. Ela sabia que era uma responsabilidade dela, um dever enquanto garota cristã, pregar o evangelho. Mas tinha medo de fazer isso. Na verdade, ela nunca tinha nem tentado. Clara não era uma moça tímida. O que ela tinha era medo da reação das pessoas ao serem evangelizadas. Ela se perguntava: o que elas vão pensar de mim? E se rejeitar o evangelho? E se eu não conseguir convencer ninguém de que Cristo é o melhor caminho? Se algum colega da escola me vir fazendo isso, o que vai achar de mim? Essas eram as reflexões que Clara, desde o momento em que ouviu o aviso da orientadora. Sara, melhor amiga de Clara, tinha ido para casa com ela para terminar um trabalho de geografia. Conhecendo bem a amiga, notou seu comportamento. Amiga, o que tem de errado com você? Você não falou nada desde que saímos da igreja. Estou estranhando esse seu silêncio. E deu um sorrisinho. Sabe o que é? É o negócio lá do evangelismo. Eu sei que preciso fazer, mas nunca evangelizei. Tenho medo. Medo do quê, amiga? Clara desatou a falar. Como era seu costume, e contou tudo para a amiga. Todas as perguntas que vinham se fazendo desde a igreja. Marcelo, irmão mais velho da garota, que era embaixador do rei, estava na sala e ouviu a conversa. Ele falou: Clara, os seus medos são os mesmos de boa parte das pessoas. Eu também tinha medo de evangelizar, mas aprendi que temos que fazer o que deve ser feito, mesmo com medo, vergonha. Deus se agrada disso, e é Ele quem nos torna capazes de fazer a vontade dele. Lembra de Jonas? Ele fugiu do dever e passou o maior perrengue até cumprir a ordem do Senhor. Teria sido mais fácil se ele tivesse obedecido logo, não é? Ah, falar é fácil. Falar é fácil mesmo. Mas não podemos deixar de fazer aquilo que é preciso fazer só porque é difícil. Morrer por causa de um monte de pecadores não era a coisa mais fácil de se fazer, mas Jesus existiu? Não. E sabe o que mais? Você pode começar aos poucos.
Que tal fazer uma carta ou mandar uma mensagem para um dos nossos colegas da escola com um versículo ou algo sobre Jesus? Você vai se acostumando aos poucos. Ah, sabe o que você pode fazer também? Você pode evangelizar em duplas. Eu comecei fazendo assim. Pedia para ir com alguém que já era mais acostumado. Quando a gente está junto, parece que fica mais fácil. É, vocês têm razão. Vou orar por isso, pedir para Deus me ajudar, me dar coragem, disse Clara um pouco mais calma. Obrigada, Celo. Obrigado, Sara. Ah, você poderia me ajudar, né, amiga? Clara foi fazer a atividade de geografia com Sara. Elas oraram e depois Clara mandou mensagem no grupo das mensageiras do WhatsApp, contando sobre a conversa que teve com a amiga e o irmão. Ela sabia que não era fácil, mas tinha certeza de que Deus ajudaria a fazer tudo o que precisava ser feito. Então, gente, vocês sabem que essas histórias assim são meio bobinhas, mas eu acho importante para acabar dando uma colocada em perspectiva, digamos assim. Vocês, se quiserem comentar alguma coisa do evangelismo que foi feito na semana passada, eu não sei se vocês entre os grupos se conversaram, mas eu acredito que foi uma experiência diferente, pelo menos nas meninas que estavam no meu grupo, acharam uma experiência diferente da outra vez, tá? Então, às vezes vocês vão ter chances boas de evangelismo, às vezes ninguém vai querer falar. Faz parte, tá? O bom é vocês começarem aí em grupos como a gente está fazendo. Que mais? Eu acho que por enquanto era isso. Qualquer coisa eu falo, se eu lembrar mais, eu falo mais alguma coisa. Eu realmente estou perdida sem ter vocês aqui para me lembrar das coisas. Desculpa, gente. Então, indo para a parte final do nosso estudo, não deixe a timidez paralisá-la, tá? Só para vocês que estão com a revista irem acompanhando, é a página 10 da revista, tá? Dessa revista aqui. Qualquer coisa, quem não tem a revista física pode abrir o PDF, que eu vou mandar também. Então, essa é uma daquelas reportagens iniciais da revista, que geralmente é algum depoimento. Então, eu vou fazer um pouco da lição e depois eu vou ler a parte de experiência de vida da pessoa também, tá? Então, conceito de timidez. Conforme a psicologia, a timidez é uma sensação de desconforto diante de situações sociais. Então, é a pessoa que fica inibida, constrangida e até com medo de fazer ou falar algo diante de outras. Eu, por exemplo, tenho problemas com isso, né? Tive que treinar muito para falar com vocês agora, por exemplo, eu tô achando super estranho. Deus, então, nos fez com diferentes personalidades e todas nós, diferentes como somos, podemos e devemos servi-lo. Você sabe o que a gente não pode? Lembram da lição? Deixar a timidez nos fazer sentir vergonha de Jesus, tá? Não esqueçam de que vocês têm que falar do evangelho para as outras pessoas. Não sejam, então, agentes secretos, que nem ali os bonequinhos, tá? A timidez é um problema quando interfere no nosso relacionamento com a igreja, quando a gente sente a necessidade de esconder que somos cristãos, e quando nos impede de fazer o que fomos chamados para fazer, o quinto ideal novamente. Vou fazer uma pausa aí para vocês falarem até o versículo, tá? Acho que deu tempo. Se não, pausa. Voltando, então. Nós não podemos esquecer de testemunhar de Cristo, mesmo sendo tímidos. O exemplo não está na lição, mas eu lembrei agora que numa das minhas aulas do seminário foi falado que tinha um senhorzinho muito tímido, tu não dava nada para ele. Que ele
evangelizou muitas pessoas nas tribos essas dos Andes, sabe? Com o quê? Ele levava uma sacolaiada de Bíblias e levava as Bíblias para distribuir por aí, e ele plantou muitas igrejas. Eu não sei a história inteira, se vocês quiserem, eu vou tentar dar uma pesquisada, tá? Mas é que eu lembrei dele agora. Voltando, então. Agora é um momento meio crítico aqui, né? É um choque de realidade para outras. Eu também achei meio pesado quando eu li isso daqui, mas não deixa de ser verdade. Então, a pessoa tímida pensa muito sobre o que os outros vão pensar dela, não é mesmo? Isso faz com que ela sinta medo de fazer ou falar algo em público. Aquelas frases do o que vão pensar de mim? Será que vão me olhar diferente depois de eu fazer o que eu vou fazer, né? Ou seja, a pessoa tímida pensa mais em si e na sua reputação do que em qualquer outra coisa. Quando nós, por timidez, deixamos de fazer a obra do Senhor, mostramos que nós estimamos mais do que a Deus, ou seja, a gente se ama mais do que ama a Deus. A gente se coloca aqui e Deus fica aqui. E a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que ficar abaixo do que Deus é, né? Então, se colocar acima de Deus, isso que é o pecado, tá? Não é errado sentir timidez, mas a gente igual tem que treinar para não ser um impeditivo para a gente evangelizar, tá? Então, nada no mundo, nem nós mesmas, somos mais importantes do que Deus. Quando deixamos o medo e a vergonha dominarem nossas ações, ou a falta delas, estamos afirmando que nossa reputação é mais importante do que Deus. Eu não tô dizendo que a gente não se sente super mal, principalmente nas primeiras vezes, tá? Timidez, medo e ansiedade é um medo real, tá? Mas a gente tem que aprender aos poucos a lidar com isso, ok? Pense pelo lado positivo. Se nós somos filhas de Deus, não é a timidez, o medo ou a vergonha que vai nos dominar, certo? Não deveria, pelo menos. Nós temos outro Senhor. É alguém que nos guia, fortalece os nossos corações. Então, Deus está acima do nosso medo. Se a gente colocar Deus, tipo, nós, medo, Deus acima, a gente consegue dar um jeito de driblar o medo, tá? Ele está dentro de nós e nos capacita para falarmos e fazermos o que ele quiser. Então, não precisa ser uma oração em voz alta, mas uma dica que eu dou é, se eu estou indo fazer alguma coisa importante que Deus disse que é para eu fazer, eu oro, nem que seja para mim, assim, tipo, só em pensamento, eu oro para Deus me dar coragem e força de fazer direito, por exemplo, né? Isso eu faço antes de falar para vocês, antes de. Até mesmo antes de orar, antes do estudo, tipo, eu oro antes para eu conseguir dar o estudo, tipo, nesse nível. E tá bem esquisito fazer sem vocês, sei lá. Sim. A historinha da personagem aqui, tá? Não é uma personagem, é a autora mesmo contando a história dela. Deixa eu contar uma história rapidinho. Havia uma menina muito tímida, mas desde cedo, na escola, os professores lhe davam posição de liderança. Ela detestava tudo aquilo, porque tinha muita vergonha. Às vezes, ela até chorava diante de todo mundo quando tinha que falar lá na frente. Ela cresceu e Deus a salvou. Na igreja, os líderes também lhe davam cargos de liderança. Ela tremia só de pensar em falar diante das pessoas, mas ela falava, porque sabia que Deus estava mandando. Essa jovem entendeu que, mesmo tímida, com medo e vergonha, o Senhor a tinha chamado para uma missão.
e era ela, e era ele quem a capacitava, para que a glória fosse toda dele, não dela. Hoje, ela prega, dá estudos e até já substituiu a líder nacional de mensageiros do rei em um treinamento para liderança. Ela aprendeu que o que faz não vem dela mesma, mas é o Espírito Santo quem a capacita. Por isso, mesmo com medo, ela vai e faz o que o Senhor lhe manda fazer. Aqui na página 11, vocês podem ver o nome dela, tá? É assistente de redação. O nome dela é Vilmara dos Santos Lima, tá? Então, ela foi uma menina tímida que hoje em dia ela acaba até ajudando a Raquel quando precisa, tá? Ela dá algumas dicas aqui, que nem eu estava falando antes. Se você também é tímida, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Peça que Deus ajude a lidar com seus medos. Eles não vão embora, mas o Senhor nos dá coragem para enfrentá-los e superá-los. Exponha-se aos poucos às situações que lhe causam desconforto. Uma oração em público na reunião das mensageiras, um aviso no culto. Conforme for ultrapassando essas barreiras, vão ganhando confiança e coragem para ultrapassar outras maiores. Então, concluindo, deixa eu tirar de novo minha figurinha aqui. Não fique presa no seu mundo tímido. Eu sei quão difícil é sair dele, mas também sei que, pela graça, é possível. Lembre-se de que Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Lembre-se de que o Espírito Santo vive em você e é ele quem a capacita. Lembre-se de que não é pela sua própria força, mas pela força do Senhor. E lembre-se de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que ele ajude com sua timidez, assim como me ajudou com a minha, tá? Então, era isso os estudos de hoje. Nem sei quantos minutos deu, mas ainda não me deu sinalzinho de ter passado de meia hora. Então, acho que eu dei bem rapidinho. Precisando, então, gente, não... Deixa eu só tirar aqui. Precisando tirar dúvidas, se eu não expliquei que chega, se eu me embananei e vocês ficaram com dúvidas, podem perguntar. Se vocês estiverem juntas, aproveitem para trocar ideias sobre isso, tá? Então, era isso por hoje. Semana que vem é presencial. Eu ainda estou pensando o que a gente vai fazer exatamente, mas vai ser uma tarde que a gente vai fazer um. Depois eu digo os detalhes, é melhor ficar dizendo, mas é presencial na próxima comigo, tá? E qualquer coisa, se mudar mais algum detalhe, daí a Júlia passa para vocês, que por enquanto eu ainda tenho que encerrar esse vídeo, mandar para ela e dormir. Tchau, gente. Vejo você semana que vem.